Oi, meu nome é Sueli, tenho 70 anos. Como a senhora descreveria a experiência de envelhecer? Bom, confesso que na minha juventude não pensava muito na velhice, né? Normalmente a gente não pensa, né? Mas, assim, ao passar dos anos, você vai envelhecendo e você vai percebendo que algumas coisas vão mudando, né? Mas que você tem que se adaptar a cada mudança do seu corpo, da sua falta de mobilidade, né? E quando a gente vai envelhecendo, você não tem mais a mesma mobilidade quando você é mais jovem, né? A alimentação, você tem que ter cuidado com a sua alimentação, né? O sono é uma coisa que também você não dorme mais como você dormia, então você tem que procurar repousar, né? Mais cedo. Confesso que eu não sou muito boa nisso, mas eu procuro repousar o suficiente, as horas que meu corpo necessita, né? Para manter a minha saúde. E como você lidou com essas mudanças físicas, emocionais, enfim? Olha, para mim foi tranquilo. Eu não tive, assim, vamos dizer assim, nenhum desacordo, assim, comigo mesma. Eu não parei para pensar também. Eu fui envelhecendo, né? No dia a dia. Eu só percebi que estava envelhecendo porque você vai tendo dificuldade de enxergar, né? O raciocínio fica um pouquinho mais lento, né? Mas como eu leio muito, então eu procuro ler bastante, jogo muito, joguinhos que faz com que a mente trabalhe, né? Tem que ser joguinhos que façam com que sua mente, que puxe sua mente para raciocinar com lógica, né? Senão não te ajuda em nada. E também vou levando a vida assim com muita leveza, com muita alegria, com meus filhos, com meus netos, né? Eu amo vivenciar a minha velhice. E isso vem de como você planta, porque a vida é como um plantio, você vai plantando, o que você vai plantar, você vai colher, né? Então eu fui plantando ao longo dos meus anos amor, carinho, dedicação, né? E hoje eu venho recebendo de volta. Tudo que eu plantei, eu estou colhendo. Então a sua convivência com seus familiares e amigos é bem tranquila, de acordo com a senhora? Muito tranquila, muito amável, muito assim, vou dizer assim, uma palavra que me enche o coração. A vida é uma flor e eu vivo intensamente com os amigos, né? Sem nenhum atrito, mesmo às vezes você tendo questões que eu penso de um jeito, você pensa de outro, e eu vou tentar saber lidar com o que você pensa, né? Sim. E não vou querer que você pense como eu penso, senão não seria você, seria eu, né? Como a senhora acha que seria esse estágio da sua vida sem os familiares e os amigos, esse ciclo que te cerca? Olha, eu confesso para você que seria triste. Eu fico muito preocupada, né? Como eu gosto muito de usar a internet, de desbilhotar, né? A vida alheia na internet. Não, é brincadeira, né, gente? Não é desbilhotar. É só que eu gosto muito de usar a internet. Eu vejo assim que tem pessoas que são muito só. E eu fico muito impactada com isso, porque em momento nenhum eu me sinto só. Porque quando eu estou só, é porque eu estou me retirando para orar ao Senhor. A senhora sentiu que passou a ser tratada de alguma maneira diferente pela sociedade depois que ingressou nessa fase da velhice? Assim, pela sociedade, eu acredito que assim, é impactante porque eu particularmente, dentro da minha família, ninguém me desrespeita, mas eu sinto que a sociedade não está preparada para os idosos, não tem respeito. Assim, por exemplo, eu não ando de ônibus, mas eu observo. Um dia desse mesmo eu estava perto de uma parada de ônibus
e eu vi o motorista largar um senhorzinho. Se eu desse conta, eu tinha corrido atrás do ônibus, mas eu não posso correr. Eu fiquei impactada com a situação, né? De ver que o senhor queria subir no ônibus e o motorista, em vez de ser gentil e tentar ajudar, não, foi embora e largou ele para trás. Essas coisas me deixam triste, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, porque eu fraturei a coluna, então a minha mobilidade não é a mesma. Eu não olhava para o chão. Hoje, com a idade que eu tenho e com essa debilitação que eu tenho, eu olho para o chão, aonde eu piso, com muito cuidado, para mim não correr o risco de cair, porque o idoso tende a cair, né? Mais fácil. Sim. Então eu tenho muita atenção quando eu estou caminhando na rua, mesmo dentro de casa, porque às vezes uma criança deixa um brinquedo aqui, alguém deixa um chinelo ali, eu estou sempre ligada e atenta para que eu não possa cair e trazer consequências sérias para mim e para a família em geral, né? E a senhora sente que ainda tem um papel importante na sociedade? Sim, sim. Eu acredito que eu tenho que procurar viver bem e ser um exemplo para a sociedade. E ter força e dizer sempre o que eu penso, né? Para que a sociedade possa ser um pouquinho melhor. Mostrar o meu amor, né? Assim, o meu caráter, a minha dignidade, né? Eu respeito o seu limite, você respeita o meu, né? Então eu acho que eu ainda sou importante sim para a sociedade. E a senhora comentou sobre algumas questões da sua saúde, né, algumas condições que a senhora tem. Como que a senhora lida com os cuidados físicos assim, de saúde? Olha, eu procuro caminhar um pouquinho, né? Na minha situação, eu procuro vigiar como eu me sinto. Parece uma coisa boba, né? Mas na minha situação, eu vou determinar a minha saúde de amanhã. Eu tenho que ter muito cuidado ao sentar, ao levantar, porque como eu tenho ossos frágeis, eu posso me fraturar só levantando os braços. Então, no dia a dia, eu faço todo o serviço que eu posso fazer de casa, menos limpar chão que eu não posso. Eu evito abaixar para pegar qualquer coisa no chão, porque eu não posso. Numa descida dessa, eu posso descer e não subir mais. Isso é recomendação médica, né? Não é eu estou fantasiando ou com medo. Eu não tenho medo de nada da vida, eu tenho medo de cobra. Eu não tenho medo de nada, assim, né? E eu sei do meu limite, eu sei que eu tenho que me cuidar, né? E ao médico sempre que necessário, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano eu vou ao médico, faço todos os exames necessários, né? Que uma pessoa precisa fazer, qualquer pessoa, mas o idoso precisa mais, né? E para poder me divertir porque eu acho e ri muito porque de qualquer situação, mesmo que às vezes seja uma situação difícil, eu procuro dar risada, porque eu acho que rir é o melhor remédio para a nossa alma. E se a nossa alma está em paz, o nosso corpo agradece. A senhora diria que já vivenciou alguma situação de desrespeito da sociedade? Porque a senhora comentou sobre a situação que viu do senhorzinho que pegou o ônibus. A senhora já vivenciou algo do tipo? Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa que impacta muitas pessoas, mas quando eu chego num ambiente, eu sinto que as pessoas me olham com um certo respeito, até porque eu imponho isso com o olhar. Eu aprendi isso ao longo da minha vida, que quando você olha dentro dos olhos das pessoas, você já está mandando o recado, né? Então, eu já vivenciei sim, por exemplo, em fila de banco, as pessoas quererem tirar o seu direito, né? E eu bater o pé e dizer, não, é o meu direito e eu vou usar o meu direito. Quando assim, se eu não tiver com pressa, não for, eu deixo para lá. Eu deixo a fila andar.
Mas, se for necessário, eu brigo pelos meus direitos. Eu sei quais são eles, né? Os meus direitos, desde que ele não fira os seus direitos. Existe algo que a senhora gostaria que as pessoas mais jovens entendessem sobre o processo de envelhecer? Sim, eu gostaria muito que os jovens amassem mais os velhos. Amassem muito mais, porque é plantando que se colhe. E a gente, quando planta amor, vai colher amor. E se você não planta, às vezes quando a gente vê uma pessoa que não está recebendo amor, a gente não tem noção do que ela plantou. Eu acho que o amor, ele não tem hora limita. Ele, em qualquer momento, ele é amor e pode mudar uma situação ruim para uma situação boa. Quais perspectivas que a senhora tem para o futuro? Vida longa. Vida longa, com saúde, né? Claro que hoje não é a saúde que eu gostaria de ter, né? Mas a gente vai se adaptando e vai procurando se cuidar. Então, é isso. Obrigada pela atenção, obrigada pelas respostas que a senhora deu. Eu que agradeço a confiança.